Vocês sabiam que o homem que descobriu que lavar as mãos salvava vidas foi ridicularizado por isso? O meu nome é Vasco Rosa Pires, sou fundador da VR2P e hoje trago-vos mais um conto com uma mensagem especial. Um médico húngaro do século XIX foi o pioneiro na lavagem das mãos e acabou ostracizado num manicômio. Se ele fosse vivo, ficaria provavelmente muito admirado por perceber que hoje vários milhões de pessoas lhe dão ouvidos. Isto porque, na altura dele, nem mesmo os médicos se preocupavam em lavar as mãos. A maioria dos seus contemporâneos nunca chegou a ouvir os seus avisos. Os conselhos que este homem, que já foi descrito como um mártir em vida e um herói esquecido, só se tornaram uma boa prática muitos anos depois da sua morte. É o tipo de coisa que, da nossa perspectiva do ano de 2020, nos tem que fazer pensar. Como é que algo tão primitivo, básico, fundamental como lavar as mãos foi visto de uma maneira tão negativa? Mas vamos já ao conto. Em 1846, este médico exercia na maternidade do Hospital de Viena e ele começou a notar que a taxa de mortalidade registada na enfermaria onde ele atuava, onde atuavam os médicos, era muito superior à taxa de mortalidade da enfermaria onde atuavam as parteiras. E este facto intrigou-o de tal maneira que ele começou a estudar todos os fatores que pudessem conduzir a esta situação. Mas por mais que investigasse, a diferença tinha que estar entre o que faziam os médicos e o que faziam as parteiras. O que é que os médicos fariam de diferente das parteiras? Foi quando um colega médico morreu com os mesmos sintomas que matavam estas mães, esta febre pós-parto, que o médico percebeu que tinha que haver ali uma relação. O médico que morreu tinha-se cortado num bisturi a fazer uma autópsia. Os médicos faziam as autópsias e depois iam fazer os partos sem higienizarem corretamente as mãos. Eram os médicos que estavam a infectar as mães com as bactérias dos cadáveres. Nesta altura, as bactérias ainda não tinham sido compreendidas como um agente patogénico. Este médico foi o primeiro a acreditar que eram os médicos que, ao fazer as autópsias, estavam a levar partículas invisíveis e a contaminar as mães. E, portanto, começou a pedir que todos os que fossem mexer nas mães na sala de partos lavassem as mãos. Em poucos meses, ele conseguiu que a taxa de mortalidade da enfermaria dos médicos caísse para níveis ainda inferiores que a da enfermaria das parteiras. Será que o simples acto de lavar as mãos podia significar uma descida destas? A maior parte dos colegas dizia que não. Dizia que ele que era um louco, que não havia partículas invisíveis nas mãos dos médicos. Ninguém quis pensar que a responsabilidade pela morte de todas aquelas mulheres era dos médicos. Ninguém gostou do que ele disse. Especialmente porque, quer dizer, não eram as parteiras que deviam saber mais. Os médicos é que deviam saber mais. E, portanto, esta teoria que ele pôs não foi nada bem aceita. Os seus próprios superiores não acreditaram e ridicularizaram as suas ideias. Ignoraram a sua investigação. E ele acabou, por pouco tempo depois, abandonar o hospital. E uns anos mais tarde sofreu um esgotamento, acabou por ser internado num manicômio. Morreu como um louco. Infelizmente, às vezes é preciso situações graves como a que estamos hoje para darmos valor a coisas que provavelmente não aceitamos, não temos, porque não as compreendemos. Também esta crise nos está a trazer situações que hoje não fazem sentido, mas que se calhar para os nossos colegas daqui a alguns anos não vai fazer sentido, é porque é que nós não as aceitávamos. E esta é a mensagem do conto de hoje. Portanto, até ao próximo conto. Espero que tenham gostado.